Olá, seja bem-vindo a mais um Sinal de Esperança. Eu sou o Ronaldo, membro vocacionado da comunidade Obra de Amor. Que nessa sexta-feira o Espírito Santo possa nos ajudar, nos inspirar, para que nós tenhamos um coração semelhante ao de Jesus. Um coração dócil, um coração amável, para aceitar as vontades de Deus para a nossa vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho de hoje, que está em Marcos 12, 28b ao 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes, ao ler esse evangelho, nós com certeza vamos focar nos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Muitas vezes é para nós aí algo que demanda uma força maior, porque amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus sobre tudo, acima de tudo. E aí depende muito das nossas renúncias, da nossa aceitação mesmo para as coisas de Deus. Mas mais do que isso, hoje eu gostaria de chamar a atenção a você sobre o questionamento. Muitas vezes nós somos ousados em questionar as respostas de Deus, E aí eu pergunto para você, e pergunto para mim mesmo: será que eu estou aceitando as respostas de Jesus para mim? Será que você tem aceitado as respostas de Deus para você? Quando Jesus te questiona também, você tem aceitado isso? Ou você tem devolvido outros questionamentos, devolvido outros desafios a Ele? Nesse momento aqui, esse mestre da lei, ele pôs Jesus à prova. E Jesus respondeu de uma forma aonde ele não tinha como retrucar. É lógico, Jesus, Deus, sendo a própria sabedoria, faria algo desse tipo. Mas muitas vezes nós questionamos Deus sobre as decisões dele em nossa vida porque a gente simplesmente não aceita o que ele faz por nós, como ele faz por nós. E muitas vezes é difícil de compreender mesmo, porque não é a nossa vontade, não é o que a gente busca, muitas vezes não é o que a gente pede. A resposta muitas vezes de Deus vem diferente da nossa pergunta, e cabe a nós ter a docilidade de entender aquilo que ele realmente quer dizer para nós. Aqui acho algo muito interessante quando Jesus fala logo no começo, de que ele fala: o primeiro é este: ouve, ó Israel. Na palavra você vai ver que esse ouve, ó Israel, ele está separado de o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com toda a tua força.
esse ouve, ó Israel, ele está primeiro e separado. Eu acredito que aqui é um abrir de olhos para nós mesmos, de que nós devemos ouvi-lo. Ouvi-lo antes de querer amá-lo com todas as nossas forças, querer colocá-lo sobre todas as coisas, né? Antes a gente precisa ouvir Jesus, ouvir o que ele tem dito a nós. Então, eu convido você nesse evangelho, a abrir os teus ouvidos para ouvir aquilo que Deus fala sobre você e para você. Para aí assim você poder aceitar as respostas de Deus para a sua vida. A gente precisa ouvir Deus, né? E muitas vezes é difícil, porque ele não vai falar claramente em algumas situações. Às vezes ele vai usar de mecanismos que ele encontra no nosso cotidiano. Às vezes uma pessoa, às vezes uma paisagem, às vezes um som, às vezes um cheiro, né? Uma lembrança, aquilo que de alguma forma nos afeta, né? Causa um afeto em nós, nos toca. É a forma que Deus vai utilizar para falar conosco. E às vezes não vai ser a resposta que eu quero. Às vezes não vai ser aquilo que eu tenho buscado. Porque talvez eu não tenha buscado de forma assertiva sobre as coisas que eu preciso buscar, né? Então que Deus possa dar a nós, a mim, a você, a graça de ouvi-lo antes, né? Ouve, ó Israel, sou eu e você, né? Que ele possa nos dar a graça com o teu Espírito Santo de que nós, antes de amá-lo sobre todas as coisas, nós possamos ouvi-lo primeiro. Assim, talvez, nós vamos compreender o que é amar o próximo como a nós mesmos, compreender o que é colocá-lo sobre todas as coisas. Que o Espírito Santo nos ajude, hoje e sempre, a ouvir e a aceitar as respostas de Deus e não questionar, né? Porque talvez, em algum momento, ele pode até mesmo nos dar algumas respostas que nos calam, né? Como calou aquele mestre da lei. Que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas, mas que a gente possa primeiramente, ouvi-lo nesse dia, ouvi-lo sempre. Um grande abraço, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história. Compartilhe esse vídeo, compartilha, curte, comenta também, para que possa engajar e ir alcançar mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.